Então vamos falar um pouquinho sobre a história da área de pesquisa, né, de inteligência artificial. E novamente essa área surgiu do desejo dos pesquisadores em tentar entender como que a consciência, a inteligência, o raciocínio humano funciona e de tal forma que eu pudesse modelar isso no computador, né? Então eu poderia criar novas formas de inteligência, novos seres inteligentes. Inicialmente acreditava-se, né, que o maior segredo para construir a inteligência artificial estava na, na, o segredo estava em entender como o nosso próprio cérebro funciona, né? Então, assim, na parte filosófica, traçavam algumas perguntas como eu, eu consigo usar regras formais para gerar conclusões válidas, né? Então, no sentido de você tornar o raciocínio algo mecânico. Então, partindo de regras formais, bem definidas, ele conseguiria gerar um agente que consegue gerar conclusões para qualquer coisa. Outra pergunta seria como o conceito de consciência, né, surge do cérebro físico, né? Então, como que o cérebro funciona para gerar consciência, né? De onde o conhecimento vem? Como que o conhecimento leva a ações específicas, né? Então, todos essas perguntas levaram ao entendimento de que, ok, para a gente conseguir gerar uma inteligência artificial, uma máquina que pensa, a gente primeiro tem que entender como é que funciona o cérebro, né? Historicamente, né, por volta dos anos 300 antes de Cristo, Aristóteles foi talvez o primeiro a formular as leis que governam a parte racional da mente, né? Então ele desenvolveu um sistema informal de silogismo para você ter raciocínio que a princípio permitiram, né, chegar em conclusões mecânicas, dada premissas iniciais. Então, esse é um dos preceitos de inteligência artificial. Então, eu consigo mecanizar o raciocínio, eu consigo gerar fórmulas muito bem definidas para chegar em conclusões lógicas, né? Você pode pensar em processos mecanizados, processos mecânicos, por exemplo, como o cálculo da derivada de uma função. Você tem regras muito bem definidas, muito bem específicas, que permite você pegar uma função e chegar em sua derivada, né? Então era o mesmo princípio. Eu quero gerar regras específicas que me levem a um raciocínio, tá? Bem depois disso, né, outros pesquisadores continuaram a tentar chegar em algum avanço nessa área, né? Não necessariamente pensando em inteligência artificial, mas em como o cérebro funciona, né? Então a gente pode citar, por exemplo, Thomas Hobbes em 1588 a 1679, que propôs o raciocínio para como se fosse computação numérica, né? Então ele modelou o raciocínio como operações de soma, subtração, etc. Por volta de 1500 também a gente teve o Leonardo da Vinci, né, bem famoso, que construiu talvez a primeira calculadora mecânica, né, que tem elementos, apresenta elementos de designs funcionais, né? Então, construções que têm uma função específica de resolução de problemas, tá? Hoje, para a gente pode parecer trivial, poxa, é uma máquina de calcular, mas na época
é um avanço. Ele conseguiu mecanizar algo que era feito por seres humanos, né, com raciocínio humano. E dá para citar várias outros momentos históricos, né, mas para deixar mais breve, vamos pular para 1943, quando foi criado o primeiro modelo de neurônio artificial. Então, o primeiro modelo proposto por McCulloch e Pitt era de neurônios que eram interconectados como uma rede de neurônios e que ou estavam ligados, estimulados ou desligados, né? De acordo com o estímulo recebido pelos neurônios vizinhos. Então, a ideia geral desse modelo era o seguinte: eu tenho um neurônio que está recebendo sinais, pulsos elétricos de outros neurônios, e de acordo com a intensidade dos pulsos recebidos, ele passa a ser estimulado e passa a transmitir pulsos elétricos também, né? E eles mostraram que esse modelo de neurônio artificial ele conseguia modelar qualquer função computável, tá? Principalmente quando interconectados em redes. Então eles demonstraram que, por exemplo, as funções lógicas e, ou, não, ou exclusivo, que é formado por essas três funções lógicas básicas, né, elas podem ser implementadas como redes neurais simples, né? E veja, uma vez que essas funções conseguem ser implementadas com o neurônio artificial, isso representa um modelo computacional, né? Então você tem como construir um computador através de neurônios, né? Isso é um avanço importantíssimo na área. Então, esses autores também chegaram a comentar que não só essas redes de neurônio conseguem modelar processos computacionais, como também conseguiam aprender, né? Então, em 1949, Hebb surgiu com a regra do conhecimento hebbiano, que a gente vai ver mais para frente, mas basicamente é um aprendizado por observação. Você aprende a observar um fenômeno acontecendo, né? Então, sei lá, você acende um fósforo e queima o dedo, você aprende que o fogo queima a sua pele e te causa dor. E a partir daí você sabe que não é uma ação que você quer fazer novamente. Então é o conceito de você criar uma ação, observar o efeito e aprender. E ele gerou essa regra de atualização específico para os neurônios artificiais, né? Que fala o seguinte: olha, dois neurônios que estão interligados, né, o neurônio I e o neurônio J, eles se tornam ativos simultaneamente, né? Então, se os dois se tornam ativos simultaneamente, o sinal na sinapse que interliga os neurônios é reforçado, né? Então, se eu tenho dois neurônios interconectados e os dois por algum motivo se estimulam, o sinal de comunicação entre eles também aumenta, né? Que é esse princípio, né? De, ok, eu fiz uma observação, eu vi que isso é algo correto que eu fiz, então eu vou reforçar que essa ação nessa situação específica é algo correto. Então é como se fosse um princípio de aprendizado por reforço, né? E nos anos 50, né, o Minsky e Edmonds, eles construíram o primeiro computador neural, que se chama SNARC, né? Então ele simulou uma rede neural com 40 neurônios. Veja, naquela época você conseguir simular computacionalmente 40 neurônios foi um avanço enorme. Hoje em dia a gente consegue gerar redes neurais com milhares, milhões de neurônios interconectados, né? E alguns anos depois o Minsky mostrou que essa área ainda apresentava algumas limitações, né? Principalmente na pesquisa de
perceptrons, neurônios simples, que faltavam elementos de não linearidade. Então, toda vez que você tinha superfícies de separação para classificação que eram lineares, ou seja, eu posso distinguir duas classes traçando uma reta entre elas, eu tenho uma separação linear. Mas quando eu não consigo, eu tenho uma separação não linear, e aqueles modelos da época de redes neurais, eles não eram capazes de fazer essa separação, né? Então, com essas limitações, a área de redes neurais esfriou por um tempo, né? Até que retomou mais adiante, quando surgiram outros modelos de redes neurais e formas de aprendizado, né? E aí, finalmente, no artigo Computing Machinery Intelligence, né, Alan Turing introduziu, né, o famoso teste de Turing, que eu mostrei agora há pouco, além de ideias sobre o aprendizado de máquina, algoritmos genéticos e aprendizado por reforço, que são tópicos que a gente vai aprender na segunda metade do curso. Então, ele não, nesse artigo, ele não definiu formalmente todos esses conceitos, nem deu soluções para esses conceitos, para como implementar esses conceitos, mas ele plantou uma semente importante aqui nesse ponto, né, que foi um precursor do aprendizado de máquina e conceitos relacionados, né? Então, ele lançou a seguinte questão: olha, até agora a gente está tentando simular um agente inteligente partindo de uma mente de um adulto, que é algo complicado, porque é uma mente que foi criada através de anos de aprendizado, né? E como competir com um ser adulto que levou vários anos para aprender tudo que ele sabe, com apenas poucos instantes de um aprendizado computacional, né? Então ele lançou a seguinte ideia: por que a gente não tenta simular uma mente de uma criança, né? Então, pegar o estágio inicial de aprendizado e tentar simular. E a partir disso, então, foi criado o AI Summer Camp, né? Que pesquisadores famosos da área, eles se reuniram por 2 meses no Dartmouth College para discutir possibilidades de futuro do campo de inteligência artificial, né? Obviamente, assim, o interesse aqui era fomentar a pesquisa nessa área, para estimular que vários pesquisadores ao redor do mundo começassem a se debruçar nos problemas e encontrar soluções para isso, né? E essa reunião então despertou o interesse de várias empresas que investiram na ideia, né? Então, imagina a empresa pensar: olha, eu posso ter um processo inteligente de automação aqui da minha produção. Isso renderia muito lucro no futuro, né? Então, isso trouxeram vários investimentos para essa área. E durante esse encontro, alguns pesquisadores, né, o Tech, Neil e Simon, eles mostraram um trabalho recente deles, que é chamado de Logic Theories, que era capaz de provar a maioria dos teoremas do segundo capítulo do livro Princípio Matemática. Então foi um avanço importante, né? Então eles criaram um programa de computador que fazia provas matemáticas que originalmente eram feitos exclusivos pelos seres humanos, né? Por ironia, os editores do Journal of Symbolic Logic rejeitaram esse artigo, que foi um artigo extremamente importante, né? Tanto para a área de lógica como para a área de inteligência artificial, né? E seguindo esse sucesso, né, os autores criaram o chamado General Problem Solver, que a ideia principal desse programa era: eu quero resolver problemas da mesma forma que nós, seres humanos pensantes, resolvemos, através de analisar os meios para chegar ao objetivo, né? Então, por exemplo,
Digamos que o meu objetivo é levar o meu filho para a escola, né? Então, qual que é a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero? Né? O que eu tenho eu tenho um passo de distância, né? O passo aqui representando uma medida de distância para chegar até a escola, né? E eu preciso saber, isso é o que eu quero, né? Eu quero transpor essa distância, eu quero percorrer essa distância. E o que, que eu tenho para resolver esse problema da distância, para transpor a distância? Eu tenho um carro, eu tenho um veículo que consegue me transportar até a escola. Então eu vou averiguar o carro, se ele me permite levar o meu filho para a escola, aí eu verifico que o carro quebrou, né? Então eu encontrei um problema intermediário durante a resolução do meu problema. Um problema intermediário que eu tenho que resolver, e uma vez que eu resolvi, eu consigo resolver o meu problema original. E aí eu vejo, então meu carro quebrou, o que eu preciso fazer para ele funcionar? Eu verifico que eu preciso de uma nova bateria. Onde que eu encontro uma bateria? Então, na oficina mecânica. Então eu quero que o mecânico coloque a bateria no meu carro, mas o meu mecânico não sabe que eu quero fazer isso, né? Então eu não posso simplesmente falar, bom, eu sei que o mecânico precisa vir aqui trocar a bateria e ficar esperando que o mecânico apareça. Eu preciso informar ou requisitar um mecânico. Qual que é o problema agora? O problema agora é de comunicação. O que permite a comunicação? O telefone. Então, a partir daí, se nada tiver de problema com o telefone, eu posso usar o telefone para chamar o mecânico que vai trocar a bateria do meu carro vai funcionar e eu finalmente resolvo o problema de levar o meu filho para a escola. Então, essa era a ideia geral do General Problem Solving. Com os resultados iniciais, muitas empresas, e principalmente a área de segurança do governo, né, passaram a investir na pesquisa na área, né? Então, principalmente a DARPA, né, que é o fomento de pesquisa das Forças Armadas Americanas, né? Eles deram muitos cheques em branco apostando nas direções que os pesquisadores achassem interessantes. Então falaram, olha, eu vou investir isso aqui, tantos milhões de dólares na sua pesquisa, faça o que você quiser, mas apresente um resultado para a gente depois, né? E durante as pesquisas surgiram vários e vários problemas relacionados talvez com a capacidade tecnológica da época, né? Então os algoritmos criados tinham como objetivo principalmente resolver qualquer problema, então o objetivo principal era criar algoritmos genéricos, o que para a época, quando a gente mal entendia como resolver um único problema computacionalmente, você tentar resolver um problema, criar um algoritmo que resolve qualquer problema se torna algo muito maior, além da nossa capacidade na época, né? Eles procuravam usar manipulação sintática simples, né? Então eles pensavam em símbolos, mas não na semântica daqueles símbolos, no contexto dos símbolos. E eles tinham a ilusão que existia uma capacidade computacional ilimitada, né? Quando na verdade a capacidade computacional da época era muito, muito limitada. Principalmente quando comparado com a capacidade atual que a gente tem, né? Hoje não temos capacidade computacional ilimitada, ainda temos problema de limite computacional para aprendizado de máquina, mas nós estamos muito à frente do que esses pesquisadores da época, né? Então, por exemplo, um dos resultados da criação de programas que levam em conta a sintática, mas não a semântica, né? Então, teve uma das áreas de pesquisa era o tradutor automático, né, que aprendia a traduzir um idioma no outro. E eles pegaram então uma frase em russo para traduzir para o inglês, né? E veja que isso era uma linha de pesquisa de muito interesse da DARPA, né? Pelo contexto da Guerra Fria. E eles pegaram então uma frase que deveria ser traduzida para: o espírito tem força de vontade, mas a carne é fraca.
e se tornou a frase: a vodka é boa, mas a carne é podre, né? Então gerou uma frase completamente diferente, perdeu todo o sentido, né, da frase. E dado esse fracasso, né, o governo americano encerrou o programa de financiamento nessa área, o que levou ao inverno da área de inteligência artificial, em que eles perderam interesse, perderam financiamento, né? E isso causou um atraso enorme nessa época. Então, muitos pesquisadores, eles tinham uma ideia de um micromundo, né? Então, eles pensavam o seguinte: olha, se o meu algoritmo resolve um problema pequeno, para resolver um problema grande só preciso aumentar o poder computacional, né? Só que eles não pensavam na explosão combinatória, né, que o aumento do problema levava. Então, se pensar em problemas simples como problemas de permutação, a gente sabe que o crescimento da combinação de soluções possíveis é fatorial, né? Então ele cresce muito rapidamente. Outra linha de pesquisa também foi a evolução das máquinas, né? Então, foi em 58 Friedberg fez um primeiro experimento de algoritmos que evoluem. Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que se ele gerasse um código de máquina aleatório e fizesse pequenas mutações nesse código, ou seja, trocas aleatórias de elementos, eventualmente ele ia conseguir gerar um código correto e que resolvia certo problema objetivo, né, que era o objetivo dele. E ele então deixou lá rodando por milhares de horas de processamento e nada foi encontrado, né? Então, novamente, foi uma pesquisa que partiu de uma ideia inspirada na natureza, em como os seres evoluem, só que não foi colocado nenhum conhecimento de domínio nessa tarefa, nesse algoritmo, e além disso, com um poder de processamento muito baixo em relação ao que a gente tem hoje, né? Então, naquela época, poderia chegar na conclusão de que, ok, essa ideia não tem fruto, não funciona. Mas hoje em dia a gente tem todo um campo de estudo chamado síntese de programas, né? Program Synthesis, que tem grande sucesso na construção de programas, tanto através de evolução, né, computação evolutiva, como através de heurísticas de busca. E também um outro ponto que foi levantado por Minsky, né, um dos estudiosos da área de neurônios artificiais, né, ele destacou no livro dele que o perceptron simples ele podia resolver qualquer problema que era representável por ele, só que poucos problemas davam para se representar com um perceptron simples, né? Por causa dessa frase, as pesquisas na área de redes neurais perderam financiamento, né? Porque como que foi percebido isso pela indústria que estava investindo na área? Bom, eu tenho o perceptron simples e ele não resolve muitos dos problemas que são do nosso interesse, eu não vou investir nessa área, né? Só que o que tinha por trás disso é que o que era preciso era algo além do perceptron simples, que eram as redes de perceptron. Então, muitas agências de financiamento abandonaram o barco nesses momentos, né? E com isso surgiram, se popularizaram sistemas baseados em conhecimento, né? Também conhecido como sistemas especialistas, que eles simplesmente usam uma base gigantesca de conhecimentos e regras de decisões que foram definidas por especialistas. Então, são programinhas basicamente de condicionais compostas, if, then, else, né? Então, se a situação é essa, faça isso. Se a situação é essa daqui, faça aquilo. Né? Então não dá para dizer que isso realmente é uma inteligência artificial. É basicamente uma regra de negócio, né?
E esses novos sistemas, obviamente, para problemas grandes não se sustentam, você não vai criar milhares, centenas de milhares de linhas de códigos de if then else, né? Mas elas estimularam a criação de grupos de estudos sobre heurísticas, que são funções que representam intuições para a resolução de certos problemas. Então, heurísticas, de certa forma, reduzem o espaço de regras com intuições sobre como resolver conjuntos de entradas de um certo problema. Mais para frente também surgiu uma extensão da lógica, chamada lógica fuzzy, que é capaz de modelar incertezas, né? Tem aqueles exemplos bem tradicionais, como por exemplo, como você classifica uma pessoa em se ela é careca ou não, né? Certamente, se uma pessoa não tem um fio de cabelo, ela é careca, mas até quantos fios de cabelo ela continua sendo classificada como careca? E a lógica fuzzy permite que a gente modele isso com a incerteza, no sentido de que, ok, a partir desse ponto eu tenho certeza que ela é careca, e a partir desse ponto eu sei que ela não é careca. Entre esses dois pontos eu tenho uma região de incerteza, uma região fuzzy, que eu posso agir sabendo que é uma região incerta, né? Então o preceito aqui não é você criar sistemas que classificam, que dão uma classe para essas incertezas, mas que conseguem trabalhar com essas incertezas. Um outro exemplo clássico também é você pedir direções. Você está em uma cidade, né, para num posto de gasolina e pede direções para chegar no seu destino. E a pessoa que te dá as direções não sabe precisar como chegar no seu destino, então ela não sabe exatamente, olha, ande 2 quadras para frente, depois vire à esquerda, ande 3 quadras, vire à direita, ande mais 2, né? Mas ela consegue te dar direções imprecisas. Ela pode falar assim, olha, segue em frente até que você perceba que não tem mais prédios, começou a aparecer mais casas, e aí você procura por uma rotatória que você vai pegar a terceira saída. Então ele combina direções precisas e imprecisas para que te permitem chegar no teu objetivo sem grandes problemas, né? E sistemas especialistas em lógica fuzzy começaram a dominar os produtos eletrônicos da década de 80, né? Então, hoje a gente vê atualmente muitos produtos que vêm com selo contém inteligência artificial, né? Na época também surgiu essa moda, só que a inteligência artificial nada mais é do que sistemas especialistas e lógica fuzzy embutida ali, né? Não que hoje seja muito diferente, né? Então é mais marketing do que realmente inteligência artificial, mas de certa forma isso aumenta o interesse na área. Na década de 70, né, voltando um pouquinho, alguns pesquisadores reinventaram o algoritmo de derivação automática, que são programas que conseguem calcular a derivada de programas, e chamaram uma parte dessa área de retropropagação, né? E isso permitiu o retorno das redes neurais com modelos conexionistas na área de inteligência artificial. Então eles passaram a permitir o aprendizado de redes de neurônios que conseguiam ultrapassar o limite do neurônio simples, do perceptron simples, conforme o Minsky relatou no livro dele, né? Então, os avanços mais recentes nessa área possibilitaram que a gente trabalhasse com redes neurais gigantescas, né? Os modelos profundos que estão na moda atualmente. Também durante a década de 80, muitos pesquisadores, né, passaram a incorporar modelos probabilísticos. Então eles passaram a pegar toda a área de probabilidade, estatística e modelar em sistemas inteligentes para tratar incertezas, né?
Década de 90 houve o ressurgimento do interesse de conceitos de agentes autônomos, desculpa, que com a popularização da internet eles criaram os bots de chat, né? Não só de chat, como de tarefas do dia a dia, né? Isso permitiu a criação, né, até de assistentes pessoais que hoje a gente tem dentro do nosso smartphone. Eles são agentes inteligentes, agentes autônomos, né? Que conseguem capturar o contexto do ambiente atual para gerar uma ação. E finalmente, com a maior capacidade computacional, computação distribuída e além de vários avanços na área de algoritmos, a gente passou a permitir avanços concretos na área de inteligência artificial, motivados por esse poder de processamento e a capacidade de coleta de muitos dados, né? Isso é um ponto muito importante para o avanço dessa área. E atualmente, né, a gente consegue já ver o efeito desses avanços através dos veículos autônomos, né, que eles conseguem dirigir um carro sozinho, sem grandes erros, ainda bem, né? Automatização de várias tarefas, ou visão computacional que consegue detectar faces ou modificar faces em vídeos, né? O tal do deepfake. Agentes que conseguem aprender a jogar jogos complexos, xadrez, Go e jogos de videogame, né? Parte de logística, que a gente tem uma automatização muito grande, e tradução de idioma. O próprio Google Translate é prova disso, né? Ele não é perfeito, mas ele tem se aprimorado muito com o passar dos tempos. Então, esse seria o conceito da aula dessa semana. Na próxima semana a gente vai começar com o conceito de busca não informada, que são os algoritmos mais básicos para resolução de problemas. Então, até lá!